Essa não é só uma história de lobisomem. É o relato mais assustador que já chegou até mim. E o pior, é verdade. Você acredita em lobisomens? E se a criatura que persegue você não estiver em uma floresta distante, mas vivendo ao seu lado, disfarçada de gente comum? Quantas vezes você já ignorou aquele arrepio na espinha, achando que era apenas frio? E se não fosse? Nessa história, o que parece um conto popular vira um pesadelo real. Um homem simples, trabalhador rural em uma região isolada do interior do Brasil, decide aceitar um serviço de construção num terreno afastado, numa região de serra onde quase ninguém ousava pisar depois do pôr do sol. Ele achava que estava apenas lidando com mais uma obra como qualquer outra. Mas estava errado, muito errado. As pessoas da vila evitavam falar sobre o que haviam presenciado naquela parte da mata. Uns diziam que era superstição, outros que era pura covardia. Mas havia um padrão entre todos os relatos. Os que ousavam ficar ali à noite raramente saíam os mesmos. Alguns nem saíam. Nosso protagonista acreditava que histórias de lobisomem eram bobagens de gente velha, até o dia em que ele viu algo que o fez duvidar da própria razão. Prepare-se, essa não é uma história de susto fácil. É uma história sobre o medo de descobrir que aquilo que você nunca acreditou sempre esteve te observando. O que você faria se descobrisse que alguém do seu convívio esconde um segredo sobrenatural? João Batista não era um homem de medos fáceis. Com 58 anos, ele havia passado a vida inteira na lida do campo. Criado entre ferramentas, barro e café forte, conhecia cada trilha, pedra e sombra da região onde vivia. Era respeitado entre os seus pela honestidade e por nunca recuar diante do trabalho, mesmo os mais pesados. Viúvo, morava sozinho numa casa simples, construída com as próprias mãos, num terreno herdado do pai. Certo dia, um antigo conhecido apareceu na sua porta com uma proposta: ajudar na construção de uma casa num terreno afastado, numa região de serra onde quase ninguém se arriscava a viver. A grana era boa, o serviço prometia durar meses, e, segundo o homem, a obra já estava liberada, com tudo acertado. João, desconfiado como era, hesitou. Aquela área era conhecida por histórias estranhas. Um lugar onde o mato crescia denso demais, o silêncio era absoluto e a névoa baixava mesmo em dias de sol forte. Os antigos chamavam o lugar de Garganta da Noite. Mas ele nunca deu ouvidos às superstições. Assombração nenhuma bota medo em quem já viu a morte de perto, dizia ele. Mas a primeira vez que pisou naquele terreno, sentiu algo que não sabia explicar. O ar era mais frio ali, mesmo com o calor de 30 graus. Os pássaros não cantavam, nem insetos ele viu. Era como se aquele pedaço de mundo tivesse sido esquecido por Deus ou reservado para algo que nem Deus ousava olhar. Ele ignorou a sensação, ergueu a mochila nas costas e deu início à obra. Mas, no fundo, já sabia que não devia ter ido. Na terceira semana de obra, tudo parecia caminhar bem. A casa já tinha as primeiras paredes erguidas e João se acostumava à rotina. Acordar cedo, subir a trilha com os outros 2 ajudantes, um rapaz jovem, chamado Newton, e um pedreiro mais velho, Zé Luiz, e descer antes de anoitecer. O aviso do patrão era claro: ninguém deveria permanecer no local após o pôr do sol. Mas naquela quinta-feira, Newton esqueceu a carteira com documentos e pediu que João subisse com ele no final da tarde para pegar. Mesmo contrariado, João foi. Chegaram já com o sol se escondendo por trás das montanhas. A névoa subia densa e rápida.
No meio do silêncio, ouviram algo vindo do mato. "Tá ouvindo isso?" sussurrou Newton. "É só bicho, moleque. Bora pegar sua carteira e cair fora." Mas o som ficou mais claro. Passos, arrastando algo pesado pela terra. Os dois congelaram. João olhou ao redor e sentiu um arrepio subindo pela espinha. Quando se virou para Newton, o rapaz estava pálido, encarando algo atrás dele. João se virou devagar. A cerca de 20 metros dali, entre as árvores, 2 olhos vermelhos brilhavam no escuro. A criatura não se movia, apenas observava. "Corre, Newton, agora!" Eles desceram a trilha correndo, tropeçando, escorregando na lama até alcançar a estrada. Naquela noite, João não dormiu. A imagem daqueles olhos o perseguiu até o amanhecer. Mas o que era aquilo? Um animal? Um homem? Ou algo entre os dois? E por que só apareceu quando já estava escuro? No dia seguinte, João chegou mais cedo ao ponto de encontro dos trabalhadores, mas Newton não apareceu. Zé Luiz comentou que o rapaz havia mandado recado dizendo que não voltaria mais à obra. Disse que teve um mal-estar, algo sobre febre e pesadelos. Mas João sabia que não era só isso. Newton tinha visto o mesmo que ele, e talvez tivesse entendido mais do que João conseguiu aceitar. Nos dias que se seguiram, a rotina continuou, mas o ambiente estava diferente. O silêncio no terreno parecia mais pesado. Os poucos sons da mata pareciam calculados, quase ensaiados. João, teimoso como era, tentava ignorar o que vira. Se distraía no trabalho, fazia piadas com Zé Luiz, fingia que tudo estava como antes. Mas dentro dele a dúvida crescia como erva daninha. Na terceira noite após o ocorrido, enquanto organizava as ferramentas para o dia seguinte, encontrou uma trilha de marcas profundas na terra, como se algo com garras enormes tivesse passado arranhando o solo. Seguiam até a lateral da obra e paravam, como se a coisa tivesse subido pela parede inacabada da casa. Zé Luiz, ao ver os sulcos na terra, empalideceu. "Isso não é de onça nem de porco do mato. Isso aí é coisa ruim, João." "Para com isso, Zé. É só bicho." Mas nem ele acreditava nas próprias palavras. Naquela noite, João levou a espingarda do pai para casa. Algo dizia que, se aquilo voltasse, não viria só para assustar. Na semana seguinte, um novo servente apareceu para ocupar o lugar de Newton. Um homem calado, moreno, magro, de olhos fundos e sempre com a barba por fazer. Apresentou-se como Raimundo. Ninguém sabia de onde ele viera, apenas que o dono da obra o havia enviado direto para o local. João, acostumado a perceber o comportamento das pessoas, logo notou que Raimundo evitava olhar nos olhos e falava baixo demais. Trabalhava bem, mas sempre à parte. Nunca almoçava com os outros e desaparecia por longos períodos durante o expediente, reaparecendo suado, como se tivesse corrido. Zé Luiz comentou meio em tom de brincadeira: "Esse aí parece mais um bicho do mato do que gente." João riu, mas por dentro sentia o estômago embrulhar. Havia algo em Raimundo que incomodava. Um cheiro estranho, metálico, que parecia se intensificar quando ele passava. E uma vez, ao chegar mais cedo à obra, viu Raimundo já lá, parado, olhando para a serra, completamente imóvel, como se escutasse algo que mais ninguém podia ouvir. Naquele dia, Zé Luiz chamou João de lado. "Lembra dos olhos vermelhos? Te juro que ontem vi aquilo de novo, lá do alto da casa." "Você tá achando que tá ficando doido?"
Não. E sabe o que é pior? Depois que o bicho sumiu, Raimundo apareceu vindo da mesma direção. João ficou em silêncio. Ele também já havia começado a fazer essa ligação, mas não queria acreditar. E se o perigo não estivesse vindo da mata, mas caminhando entre eles todos os dias? Como saber quem carrega a maldição quando a maldição se esconde sob pele humana? A ordem era clara. Ninguém deveria mais permanecer na obra após as 6 horas da tarde. Mas numa terça-feira, João e Zé Luís se atrasaram no acabamento de uma das vigas. A tarde caiu rápido e, quando perceberam, o céu já estava tingido de cinza escuro e a névoa começava a escorrer entre as árvores. "Vamos deixar isso para amanhã", disse Zé, já nervoso. "Só mais 5 minutos, já está quase", respondeu João. Foi um erro. Um som grave, arrastado, como um rosnado distante, cortou o silêncio. Os dois pararam, em alerta. Os galhos se mexeram na beira do mato e, de repente, um urro violento ecoou, tão forte que fez o peito vibrar. Sem pensar, os dois correram para dentro da construção ainda incompleta, se trancando com pedaços de madeira e ferramentas. Algo cercava a casa. Eles ouviam os sons dos passos, os arranhões nas paredes, o cheiro forte e pútrido invadindo tudo. E então, o mais assustador, a voz de Raimundo do lado de fora, chamando: "João, abre aqui, preciso de ajuda." Mas a voz estava errada. Era grossa, arrastada, como se algo imitasse o som humano sem saber como direito. Os dois se olharam em silêncio. Aquilo não era Raimundo. Horas depois, quando a madrugada já estava adiantada, o silêncio voltou. Pela manhã, ao abrirem a porta, encontraram marcas de garras por todo lado. No centro da entrada, cravada na terra, uma pedra com um símbolo que João jamais tinha visto. E Raimundo não apareceu mais. Será que o mal também foi embora? Ou apenas se escondeu de novo, esperando a próxima noite? Na manhã seguinte ao ataque, João não apareceu na obra. Estava trancado em casa, deitado na rede, com a espingarda carregada ao lado e um olhar perdido no teto de madeira. O que quer que estivesse naquela mata não era apenas um animal. E ele sabia disso agora. Zé Luís, ainda mais assustado, apareceu à tarde. "João, tem um homem querendo falar contigo. Diz que é conhecido do teu pai." Desconfiado, João saiu. Do lado de fora estava um senhor de cabelos brancos, pele queimada de sol e olhos miúdos como de quem enxerga mais do que mostra. Chamava-se Seu Amâncio e morava nos arredores da região há mais de 40 anos. "Fiquei sabendo do que aconteceu. Não foi o primeiro ataque, nem vai ser o último." João tentou rir. "O senhor está dizendo que acredita nessas besteiras?" "Besteira é achar que só existe o que os olhos enxergam. Tem coisa nessa terra que nunca deveria ter sido despertada." Seu Amâncio contou que há décadas, antes mesmo do terreno ser loteado, uma maldição havia sido lançada naquela serra. Um homem foi morto injustamente pela própria comunidade, acusado de crimes que não cometeu. Antes de morrer, jurou que voltaria, nem que fosse na pele dos lobos. Desde então, relatos esporádicos de ataques, sumiços e aparições alimentavam a lenda local. E agora, João, você está no centro disso. Raimundo não era um homem qualquer. Ele carregava a marca. Marca? Seu Amâncio levantou a camisa e mostrou uma cicatriz profunda nas costas. Essa aqui foi quando eu escapei. Mas nem todos têm essa sorte. Na manhã seguinte à conversa com seu Amâncio, João acordou decidido. Passou na casa de Zé Luís, chamou o amigo e disse em voz firme: "Ou a gente descobre o que está por trás disso tudo,
ou vamos passar o resto da vida com medo de fechar os olhos à noite. Armados com facões, lanternas e a espingarda do pai de João, os dois subiram até o canteiro de obras antes do sol nascer. A neblina ainda pairava sobre a serra, densa e baixa, como se a montanha respirasse fumaça. Seu plano era simples: vasculhar o local onde encontraram a pedra com o símbolo estranho. João acreditava que ali podia haver algo enterrado, alguma pista, objeto ou marca que explicasse de onde vinha aquilo tudo. Cavaram por horas. Quando estavam prestes a desistir, encontraram um velho caixote de ferro, enferrujado e coberto por raízes. Dentro havia uma pequena ossada humana, envolta por panos podres e uma medalha de prata gravada com o mesmo símbolo da pedra. "Isso aqui é antigo, muito antigo", murmurou Zé Luís, recuando. No momento em que retiraram o caixote da terra, um vento gélido soprou pela serra. As árvores se curvaram e, lá do fundo da mata, um uivo estrondoso rasgou o silêncio. "João, acho que a gente despertou o que estava quieto", disse Zé, empalidecendo. João engoliu seco. "A gente não acordou. A gente libertou." Se você soubesse que algo maligno foi selado no passado para nunca mais voltar, teria coragem de desenterrar o segredo? Depois de retirarem o caixote do solo, João e Zé Luís decidiram entregá-lo a seu Amâncio. O velho os recebeu com o semblante carregado. Assim que viu a ossada e o medalhão, ficou em silêncio por longos minutos. Então disse algo que João jamais esqueceria: "Vocês tiraram do chão o que foi selado com sangue. Agora o vínculo se quebrou." João quis saber se ainda havia como conter o mal. "Só existe uma forma", respondeu seu Amâncio. "Mas vai custar caro." Naquela noite, João foi dormir com a espingarda ao lado e o coração em alerta. Às 3 da madrugada, acordou com o som de unhas arranhando sua janela. Ao olhar para fora, viu a silhueta de alguém ou algo parado sob a luz fraca da lua. Aquela postura, os ombros largos, o pelo preto, o focinho voltado para cima, era o mesmo ser dos olhos vermelhos. Mas agora ele estava mais próximo, como se o tempo de observação tivesse acabado. No dia seguinte, João voltou à casa de seu Amâncio, mas a encontrou vazia. Nada restava. Nem o velho, nem a ossada, nada. Apenas a medalha, deixada no chão com uma gota de sangue fresca sobre ela. Confuso e assustado, João resolveu ir embora da vila naquela mesma tarde. Desceu a serra com pressa, mas no caminho algo o fez parar. Na beira da estrada, parado sob a sombra de um cajueiro, estava Newton, o rapaz que havia sumido no início da obra. "Ué, Newton, onde você se meteu?" O rapaz sorriu, mas não disse nada. Seus olhos eram vermelhos. João recuou um passo. "Newton, você está bem?" O rapaz continuou sorrindo, mas aquele não era o sorriso de alguém feliz. Era o sorriso de quem sabe um segredo que você não deveria descobrir. Foi então que João percebeu. Newton não estava sujo de barro. Aquilo nos pés dele era sangue seco. Sem pensar, João empunhou a espingarda e apontou. Newton deu um passo à frente. "Vai atirar, João? Vai atirar em mim como fizeram com ele?" A voz saiu distorcida, como se fosse duas vozes ao mesmo tempo, a de Newton e outra rouca, ancestral. "A maldição não se quebra, João. Ela se espalha." E então ele avançou. O disparo ecoou pela mata. Mas quando João se aproximou, Newton já não estava mais lá.
apenas marcas fundas de garras no chão e uma trilha que sumia no meio da serra. João correu. Nunca mais voltou para aquela vila. Sumiu do mapa, dizem alguns. Outros juram tê-lo visto anos depois, andando pelas estradas de terra do interior, com os olhos fundos e a barba por fazer, carregando sempre a mesma espingarda e um medalhão de prata pendurado no pescoço. Já se passaram anos desde então. A casa que ele ajudou a construir permanece em pé, vazia, tomada pelo mato. Mas às vezes, quando a neblina desce pela serra, alguém diz ter visto olhos vermelhos na janela. Talvez a maldição nunca tenha sido de um homem só. Talvez o que João libertou não possa mais ser contido. E talvez, só talvez, você também esteja sendo observado agora.